aqui na frente e a gente vai clamar esse fogo do Espírito Santo. Então vamos clamar aqui para o Padre, presente a figura de Jesus Cristo para nós. Clamar o fogo do Espírito. Você aí de casa, peço que você coloque suas mãos assim, direcionado para cá. Eu e a Nelly vamos virar aqui para o Padre e pedir que esse fogo do Espírito Santo venha nessa noite e fala conosco. Cada palavra que o Padre for falar nessa noite, que seja também para a nossa cura e para tudo aquilo que a gente precisa, Senhor, escutar de Ti. Senhor, eu coloco nessa noite a vida do Padre Glauco, pelo sim dele, pelo sacerdócio dele, por tudo, Senhor, que ele tem feito, demonstrado o próprio Jesus Cristo vivo em cada missa, em cada celebração. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Teu fogo, que o Teu sopro, venha abençoando e guiando sempre os passos, tanto do Padre Glauco, como todos os padres. Todos aqueles que precisam, Senhor, do Teu Espírito, que precisam ser batizados, Senhor, nós colocamos nessa noite. Hoje o Padre Glauco está aqui representando todos os padres, todos. Então que o Espírito Santo venha, o Teu fogo, seja um fogo abrasador no nosso coração e nas nossas vidas. Eu quero Teu fogo, Senhor. Eu quero Teu fogo, Senhor. Eu quero, Senhor, Teu fogo, Senhor, Senhor. Amém. Então, para começar, tudo bem, Padre Presidente Civisto ainda? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, contasse Sim. de onde que vem, se é de Ponta Grossa, se não, que não é, como que é. Ok, eu sou Glauco de Camargo Pinto, eu sou paulista, mas eu tenho uma história bem interessante, né? Que eu nasci em São Paulo e vim para Ponta Grossa. Então fui criado em Ponta Grossa, desde o meu primeiro ano, né, de vida. Hoje eu tenho 55 anos de idade, 32 de sacerdote, né? E estamos aqui agora, atualmente, na paróquia São Judas Tadeu. Eu sou um sacerdote da Diocese de Ponta Grossa, sou padre diocesano. E com muita alegria, né, sempre estou dando minha resposta a Deus e acredito muito no poder dele na vida, né, do padre, quando ele está aberto a isso, né? Isso. Qualquer pessoa, né? Isso mesmo. Então vamos se sentando, né? Tudo bem. Vamos se sentir em casa, nós estamos na casa de Jesus, na nossa casa, né? Padre, então a gente vai fazer assim. A gente vai mostrar umas imagens para o senhor. Tá ok. E vamos fazer uma pergunta em cima disso para ver o que o senhor tem a dizer, né? Só antes disso, Nelly, quem está em casa quiser mandar pergunta para o Padre, não é confissão, é pergunta. Então, pode mandar que o Padre vai responder também, né, Padre? Sim, Confesso na igreja. se eu souber eu respondo. Então aqui a primeira imagem Deixa eu ver. de jovens, né? Ok. Olha, gente. Como foi a sua juventude, assim? O que o senhor tem a dizer, assim, a sua juventude foi na igreja, o senhor participou de grupo de jovens, o senhor sentiu acolhido pela igreja, como que foi na sua juventude? Eu fui educado numa família católica, né? Uma família diferenciada, eu digo para a época, porque eu fui educada pela minha avó, por uma tia, que foi a que me adotou, né, com 1 ano de vida. Eu não conheci minha mãe, né? Conheci meu pai e meus irmãos da parte dele. A minha mãe, sempre na dúvida, né? Nunca veio me ver, né? Ela me entregou para minha tia, né? Então ela me adotou, foi a minha mãe, né? E
também um tio, mas sempre foram de igreja. Eu sempre pertencia à paróquia São José, né? Fui educado ali, fiz minha primeira comunhão, minha crisma, me ordenei diácono, padre ali. Então eu sou proveniente de grupos de jovens, né? Por isso que eu Participava gosto de ali na jovens. São José. 78, 79, né, eu fui convidado por alguns primos que não eram muito de igreja, mas eles iam no grupo de jovem. E aquele tempo era muito forte, né? Então, eram grupos grandes, né? 70, 100 jovens, né? E a São José tinha nome, então tinha um grupo grande, né? Como várias paróquias, né? Então, era muito interessante. Eu me encantei por aquilo, sabe? Me encantei porque eu comecei a conviver mais. Eu era criado sozinho, né? Tímido, que Deus me livre, né? É horrível de tímido, caipira. E nunca saí de casa. Eu tinha 14 anos, né? De idade, né? E lá, eu nunca esqueço, né? Quando teve a apresentação, o nome, né? Aquela coisa, aqueles jovens, né? Parecia que tinha um buraco, assim, eu caí lá dentro, sabe? De vergonha. Mas alguma coisa mexeu, né? Que foi, assim, a atividade deles da época, né? Porque eles eram muito ativos, né? Eram grupos que, você olhar anos atrás, nossa, o que acontece hoje já acontecia, né? Para a época, né? Então, foi muito bom. Nossa, eu comecei a minha vida virou assim, 2 a 4 anos. Casa, igreja, casa, direto. Que bom, né? Chegava sábado, aquela loucura, estava pronto para estar na igreja já, né? Eu passava a noite lá quase, né? Daí a minha tia-mãe ficava assim, e daí? Eu fazia as coisas em casa, né? Mas na realidade eu gostava de estar junto lá, né? Daí tinha ping-pong, desenhavam, né? A gente foi descobrir um monte de coisa, né? Bacana, né? Ajudava na igreja. Não havia coroinhas na época, nós éramos aqueles que ajudavam os padres, né? E como eles eram de missa diária, eu também ia na missa todo dia. E comecei a ajudar o padre, né? E dali a gente teve uma missão do TLC, né? Aquele treinamento de líderes cristãos, que foi muito forte, tem ainda, né? E daí, na época, nós não poderíamos entrar nos jovens. Eles não deixavam entrar no adulto. Mas eu consegui me filtrar numa Kombi lá uma vez, e eu fui junto. Quando vi, estava eu lá no encerramento do TLC Adultos. E o que está fazendo aqui? Eu vim aqui ver como é que é, falam tanto, né? Mas como eu era grandão, né? Sempre fui alto, assim, mas era novo, né? Daí eu fui fazer o mini TLC, na época. Foi o segundo da diocese. Fizemos um grande grupo. Hoje a liderança que existe nas paróquias, boa parte foi do aquele mini TLC, né? Que existe. Então, e a nossa missão era separar os adolescentes das comunidades jovens e formar os grupos adolescentes. Surgiu muito grupo. E nós tínhamos São José, o MAC. Cada paróquia tem, né? Tinha um nome. O nosso era Movimento Adolescente Cristão. É uma turma grande. Os jovens fizeram um encontro e ali a gente começou a trabalhar com eles. Então eu era assessor da época, mais 2 jovens, né? Foi muito legal, uma experiência muito boa. Mas daí em 82 fiz estágio, né? Mas eu queria ser padre, né? Depois você vai perguntar a vocação. Quantos anos o senhor tinha, padre? Quando eu entrei? 16, praticamente 16 anos. 16 anos. 14, 16, 16, tinha 16 anos. 16 porque eu entrei com 18, 14. 18 entrei para o seminário. Que benção. Agora sou eu, padre. Então o senhor vamos ver, viu a Rosiane, figura. que você vai colocar? Então, ó. Da Essa igreja. figura é da igreja. Dá para mostrar para a câmera? Tá vendo? Pra cá? Aqui. Então, ó, a gente vai mostrar a figura da igreja. E a gente já quer entrar, como o senhor começou contando, né? O senhor entrou muito novo, né? Sim. Pro seminário. A gente queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência. Como é que foi lá no seminário? Eu me senti chamado por causa dos padres, né? Eu acredito até hoje, o padre é um sinal muito forte, né? Então eram padres americanos, vou falar da paróquia São José primeiro, na época eram americanos, né? Animadíssimos, meio idosão assim, mas muito animados, né? Tinha uma presença linda, eu acredito assim, que marcou a vida dos jovens, a minha vida marcou. E na época veio um jovem padre americano, um cara de árabe, né? E veio dos Estados Unidos. E ali, como eu estava ajudando a missa, né? Ele era muito animado. Então aquilo foi me chamando a atenção, né? Aquela vivência, missão, vim de fora, deixar tudo. E nós conversávamos muito com eles, né? Eles eram muito presentes assim dentro da missa, né? Da comunidade. Domingo chegava, não estava direto, mas assim chegava a brincar. Um tocava acordeon, né? O outro é meio cara fechada, né? Mas quando queria as coisas lembrava o nome da gente.
né? O Glauco, você pode vir fazer tal coisa? E eu sempre fui disposto, né? Então, eu ajudava direto na comunidade, né? E ali começou, então, essa experiência boa. O que me chamou a atenção, vendo o padre Charles, na época, eu ficava pensando, por que ele deixa tudo? Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Né? Ali que foi o clique. Daí teve uma semana, que foi o 50º da São José, né? 30 e poucos anos atrás, né? E ali nós tivemos uma missão, a semana toda ajudar e havia o movimento de criança, que é o MMC, que tinha movimento Mirim Cristão, né? E a gente foi atendendo da criançada, enquanto os casais faziam o seu dia de oração, né? Foi uma semana de oração. E daí teve a quinta, nunca esqueci, foi uma quinta-feira, o dia dos jovens, era uma adoração, e os padres sempre dispostos a confessar. E lá, no Diante do Santíssimo, e também eles faziam a promoção vocacional, né? Então havia na época um cartaz, quem lembra um Cristo que olhava a tua cara com o dedão assim, e dizia assim, eu preciso de você, né? E nessa questão aí, eu fiquei do lado daquele cartaz, e olhava mais para o cartaz do que para o Santíssimo. E alguma coisa naquele Cristo me chamava, né? E eu levantei e fui falar com o padre. Assim, olha, padre, é o padre John que estava lá, tá bem? E é vivo ainda, tem 80 e poucos anos. Um americano disse assim, olha, eu não falei, ele não vai conhecer, né? O confessionário é fechado, escuro, né? Ele disse assim, padre, é o seguinte, eu tenho uma vontade de ser padre, sabe? Ah, é, meu filho, que bom, né? O Cristo assim. Então, você tem que procurar o promotor vocacional. Ah, mas outra hora eu procuro, tá? Mas eu estou assim, sentindo muito esse chamado, assim, né? Ah, tá bom. Eu saí tranquilo, contei meus pecados lá, né? Que eu não vou contar agora, né? Mas ele disse assim, deve ficou quieto. E eu pensei, bem, ele não vai me conhecer, né? No escuro, no confessionário, um monte de gente confessando. Tá, sábado cheguei no portão da paróquia, lá da casa paroquial. Olá, você é o Glauco, né? Um padre. Assim, ai meu Deus, o padre promotor vocacional com 2 seminaristas. O padre João descobriu que sou eu. Né? Ele mal conversava com ele, né? Vivia ele, mas não, ele trabalhava muito com casais. Você vê como é interessante, ele trabalhava muito com casais, ó. Né? Ele trabalhava direto, sempre tinha missa de casais lá, né? E nós cantávamos, né? Nós éramos um grupo grande e cantava na missa. Daí assim me descobriu. Eu fui fazer estágio, mas não fiquei naquele estágio, não fui aprovado. Na época tinha muita restrição, muita cheia de coisa, né? Para a época. Mas não foi mal, nem esquentei a cabeça que eu estava no grupo de jovem, né? E esse Charles falou assim para mim, olha, é uma pena que você não vai entrar. Mas se é de Deus, continue respondendo. Ok. Mas o senhor sentiu assim alguma resistência pessoal assim para será que quero, será que não quero? Ou... Aí, o que eu fiquei com dúvida foi o seguinte, né? É que porque lá o chamado na época era assim, filho de alcoólatra não ficava, né? Eu achava que filho de alcoólatra você vai beber também. Né? Mas eu não fui criado com meu pai era alcoólatra. E havia um sistema de estágio na época que eles iam conhecendo a tua vida, uma folia assim, cartinha, faça cartinha para a mãe, cartinha para o pai, conta a tua vida, eles que liam, né? Na realidade era isso o sistema da época, né? E havia, né? Havia muito preconceito, não digo preconceito, é preconceito, porque não pegava o negro, imagina, americano pegar negro, né? Alemão pegar negro, né? Filho de alcoólatra, que poderia dar algum problema, sabe? Então, mas daí quando eu saí, assim, sabe, eu disse para o padre assim, padre, meu pai bebe, eu não bebo. Não tenho tendência a beber. Não tenho tendência a isso, né? Mas se eu não dá para ficar agora, não fica, acabou, né? Eu terminei o 2º grau, né? E continuei sempre. A resistência foi essa. Eu tinha medo de ser rejeitado de novo, vamos dizer assim, né? Não que eu sofri com aquela rejeição, mas no sentido assim de que eu pensei, poxa, será que eu vou de novo tentar alguma coisa e dar um não na cara? Né? E eu quero ser padre, né? E também foi uma época muito forte de Francisco, né, que surgiu aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, né? Nossa, aquilo era encanto, né, para o jovem, né? E havia muitos encontros aqui em Ponta Grossa, que vinham padres de Cascavel, de Curitiba, faziam assim, um domingo festivo, sabe? Com dança, com teatro, com coisa. Vinha grupos de jovens, tinham grupos muito preparados, né? Então aquilo é encanto para mim. Então eu gostei de música, de dança, de coisa assim, nossa, que lindo, né? Eu voltava cheio de Deus, assim, sabe? Mas só que eu tinha vergonha, medo, né? De procurar alguém e de receber um não. Mas aí havia uma coisa que foi interessante na época. Esses jovens todos eram convidados, né? Algumas 2 vezes por ano, para irem no Colégio Marista, que era lá que concentrava todos os grupos jovens, e era um encontro vocacional. Daí ali tinha a freira,
Tinha o padre, o missionário, o casal, né? E o padre diocesano, que eu achava super apagado o padre diocesano, né? Nossa, o pior de tudo era o padre diocesano. Não falava nada com nada o homem, né? Mas o irmão chamava atenção, né? Porque tinha uma cruz, né? A irmã também chamava atenção pela consagração, o hábito, né? Que era muito forte na época. Então tá, não que eu quisesse pôr um véu, né? Mas que na verdade eu achava bonita a consagração delas, que a gente ajudava as irmãs da paróquia, né? A gente limpava o piso com a irmã, arrumava arranjo, né? Ficava lá atendendo o casamento, nós tínhamos uma atividade boa. E aquilo foi sendo sinal, né? Conversando com a irmã, por que você está aí, né? Como é que é a tua vida? Para a gente chama atenção para o jovem, né? Você tem curiosidade. Daí foi, e ali, daí nessa brincadeira aí toda, né? Daí eu fui para os estágios, lá tinha uma fichinha, né? Que dizia assim, o que você quer ser? E eu gritava, ou irmão ou padre, né? Eu pensava no Marista, né? Tá, que era o modelo que tinha na época, né? O irmão era muito simpático. E tá, ficou. Daí daquele peneirava, ia para um outro encontro no seminário diocesano, na casa lá no pé do rio, lá embaixo, reunia um mundo de jovens também. Daí toda essa coleta de jovens resultava num encontro específico vocacional. E eu ia eu e a irmã Roseli, que hoje é a irmã, a Roseli Menezes, né? Era uma menina que a família toda participava da igreja, e ela ia comigo, né? Nós íamos juntos, né? Vamos juntos, vamos lá, né? E todos os encontros a gente fez junto. Hoje ela é religiosa, né? Ela é apóstola do Coração de Jesus, é formadora no Chile, né? Tem mais de 25 anos de vida consagrada, e eu fiquei padre, né? Interessante, né? Porque daí você vê como Deus vai pondo assim, ó, né? As gotinhas, né? Então foi assim. Mas o meu medo era do estágio, né? E lá tinha, eles chamavam, né? Para outros, daí separava o menino, né? Para fazer encontro só masculino. Aquelas irmãs, aquelas freiras, tudo disputando vocação, ver quem ia para a congregação dela, né? Que era uma guerra, né? Tinha as promotoras, elas brigavam, gente, não era brincadeira. E aí, para o jovem chamava. Essa menina, por exemplo, a Roseli, eu nunca esqueço, que ela dizia assim, eu não gosto dos apóstolos lá. Você vê como é que é? Não gosto daquele véuzinho, aquele casaquinho que elas usam, coisa mais feia. Ela gostava das servas do Espírito Santo, que era um hábito diferente, né? Acho tão bonita a irmã Matilda, que aquele nunca esqueço que ela dizer para mim. O que ela é hoje? Apóstola do Coração de Jesus. Padre, o senhor pode explicar para nós qual que é a diferença do padre e do irmão? É que o irmão significa o seguinte, é aquele que vive em fraternidade. Então ele tem votos, né? O religioso, que a gente chama religioso, né? A vocação religiosa, né? Deixa o irmão. O irmão porque vive em comunidade. É frater, né? Fraterno, né? Vive em fraternidade. Irmão, irmã. Né? Então eles são consagrados, né? Claro. Mas não exercem, não é o sacramento da ordem. Ela não está ligada ao sacramento da ordem, né? Então é uma vocação específica religiosa que se chama, né? Então daí fica ligado a um instituto de vida, né? Ou uma congregação, tendo o seu fundador, né? Vamos pegar o caso, as irmãs apóstolas. Fundadora, a irmã Clélia Merloni, né? Madre Clélia. Tem uma espiritualidade voltada ao coração de Jesus, né? Então ali começou toda a congregação. Então ali a religiosa se vincula, né? Faz voto de pobreza, obediência e castidade, e daí vive dentro daquele carisma, né? O trabalho, né? Escola, asilo, né? Sei lá, formação. Tem uma aqui, a Nacional da Juventude é uma apóstola do Coração de Jesus, é uma freira, né? Que chama de freira, né? Depois o irmão pega um capuchinho. Então o que é o ideal? Francisco é a razão, dentro da ordem, né? Franciscana ali, da ordem dos frades menores, né? Que fala. Então ali também faz seus votos e vive dentro daquela congregação. Daí pode ser padre ou irmão, né? Agora nós somos diocesanos, nós não temos uma ordem religiosa, né? Nós temos a obediência nossa, não é para um superior de uma casa, é para o bispo, né? Então a nossa obediência é direta a ele, né? Surgiu na história, né? Século III aí começa a ter a necessidade de presbíteros, anciãos, você vê lá nos Atos Apóstolos, né? Então, ali que surgiu o padre. O presbítero é o padre, é o ancião que coordenava a comunidade. A nossa função é do ancião, né? Antigo, né? Daí você vai ver lá nos atos toda a formação. Daí como foi separando os territórios, dioceses, né? Igreja particular. Daí tinha que ter o bispo, presbítero, diácono, né? Então é a estrutura que tem na igreja hoje. Né? Então, aproveitando falar sobre o sacerdócio, né? A próxima imagem, né? Tadã, um pastor. Aqui é um pastor, né? Como o senhor vê hoje os nossos pastores? O senhor é o nosso pastor e
qual as dificuldades que tem um sacerdote, desde o começo, que o senhor, né, já tem anos, 32 anos, o senhor falou, né? Sim. Isso. E, essas dificuldades nesse decorrer do tempo, o senhor acha que devido à pandemia melhorou, piorou, ou até mesmo enfraqueceu os sacerdotes? Olha, eu acredito assim, sabe? Eu estava preparado para a pergunta já. Fiquei rezando esses dias desse comentário. Eu acho assim, sofre quem quer, né? Existe sofrimento? Tem momentos na vida do sacerdote que não são fáceis, né? E tanto na questão da família, às vezes, né? Se imagina, eu estava pensando, né? Para a minha vida, o que foi? Perda, né? Perda. Morreu alguém que você amava, queria bem, né? Claro que você sofre, né? Depois, na vida comunitária, tem dificuldade? Depende da comunidade, da maneira que ela acolhe, depende da maneira que ela vê o padre, né? Crítica sempre vai ter, nunca agradou todo mundo, né? Sempre tem quem gosta e quem não gosta. E a nível assim de diocese, o desafio da vida junto, né? Nós diocesanos, porque cada um tem a sua paróquia. A Maria mora sozinha, é raro quem mora em grupo, né? Em fraternidade, né? Mora em grupo. Mas é um trabalho desafiador, né? Porque a gente está sozinho no sentido pastoral, né? Embora tenha uma unidade com a diocese, com os planos, né? Pastorais, né? Com o bispo e tal, né? Mas na realidade que eu vejo assim, sabe, o desafio maior nessa pandemia, eu acho que o que assustou no início, que ainda é um pouco difícil, é o fato de estar sem povo, né? A gente vive para o povo, né? Agora rezar para banco é meio complicado, né? Então você não tem assim, sabe que lá em casa estão assistindo, né? O pessoal está, né, participando, e todos sabem que não é a mesma coisa. Mas a nossa missão, acho que agora, com essa questão da pandemia, né, e para todas as pastorais e movimentos aí, trouxe essa inovação, né? A importância das coisas serem, elas atingem mais, né? Elas têm uma repercussão maior, né? Se adaptar, quem não vinha, né? ela vai ter que se adaptar a isso, né? Graças a Deus está devagarinho voltando, vai demorar, né? Mas assim, a presença, ela é fundamental na missa, né? Tanto para quem vem participar, vocês sabem disso, como é importante se vir e comungar, né? Quem tem essa consciência. E agora, você também celebrar para quem vai comungar, né? É importante isso aqui, né? Embora a gente saiba que atinge em casa, né? Eu sempre rezei missa na TV. Quando eu era padre, eu rezei um bom tempo missa na TV Esplanada, né? Missa na TV, depois em Irati, rezei na Band um tempão, assim, para transmitir, né? Então, mas hoje, eu acho assim, o pessoal está se adaptando, né? Tem que se adaptar, né? E estão descobrindo a beleza, a riqueza, né, do online, né? Porque você vai atingir bastante gente que às vezes não tinha acesso. Já tem as missas, né? Bastante missas. Mas quantos congressos, atividades assim tão importantes que não atingiu o povo, hoje atingiu o Brasil inteiro, né? Então, nesse primeiro bloco, Que chique, tem blocos. nesse primeiro momento, a gente vai fazer um momento de oração, Sim. padre. Então, a gente queria, para todo o pessoal que está em casa aí nos assistindo, o padre falou uma palavra que me chamou muita atenção, que foi a rejeição, né? Muitas vezes nós travamos pela rejeição, né? Então, quantos têm o sentimento, né, de querer seguir esse vocacional, ser padre, ser freira ou ser irmão, e por causa da rejeição, de medo de receber ou não segue em frente. E também tem uma coisa que é importante, tem família que não entende, né? Entende? O jovem hoje é mais corajoso, né? Eu lembro que na época dizia assim, vamos rezar pelas vocações do vizinho. Que a filha dele seja consagrada, que o filho da minha, né, conhecida seja padre, mas o meu não. Eu quero que seja médico, eu quero que seja engenheiro, eu quero que seja, né, algum outro, outra área profissional. Então, às vezes, ainda existe né, essa visão, assim, essa ideia de que, nossa, vou perder meu filho, perder minha filha, né? Não perde. Ganha, né? Ganha. Então, eu gostaria de pedir para o senhor, padre, Sim. que o pessoal em casa, aqui também, a gente vai fechar os olhos, né? Quem quiser pôr a mão no coração, né? Porque Jesus fala muito com a gente no coração. E o Senhor pudesse conduzir essa oração para todas essas pessoas que têm medo de rejeição, tanto familiar, seja em qualquer área. Que o Senhor pudesse conduzir para Deus falar então, conosco. colocamos, né, ao Senhor, né, esses corações que às vezes estão assim em dúvida, né? O primeiro fator importante assim que nós temos que pedir na oração é para aquele jovem, né? O jovem, ele é chamado, né? Ele gosta de sinais.
E as pessoas, né, elas são sinais umas para as outras. A vida sacerdotal, religiosa, consagrada, missionária, matrimonial, quando ela é vivida, né, com alegria, realmente para Deus, sabendo que está servindo, além das pessoas, o Senhor Jesus, né, no outro, então ali você vai descobrir uma coisa importante, né, que é a alegria de estar ofertando a sua vida. Então vamos pedir ao Senhor nesse momento, assim, que liberte, né, o coração daqueles jovens que têm medo de dar a sua resposta. Ou que acomodados, né, eles não têm a coragem de buscar nada. Né? Às vezes não tem ninguém que oriente, não tem um sinal, né? Mas eles sentem aquele chamado de Deus, assim, Deus me chama a ofertar a minha vida. Então que você possa, nesse momento de oração, receber essa graça de Deus, de perder o medo. Né? Jesus chama com tanta alegria, e é uma resposta de vida, realmente, que exige muito. Então pedimos, Senhor, nesse momento, que tenha essa consciência, aquele que sente-se chamado. Eu vou ofertar a minha vida. Eu não tenho que ter medo de deixar meus pais, de deixar meu trabalho, meus comodismos do dia a dia, porque eles estão me prendendo, eles não estão me libertando. Então, com muita oração, aqui também nós rezamos, pedindo essa graça ao Senhor Jesus. Ele dê pelo Espírito dele a alegria de poder ofertar a sua vida com liberdade. É um fator muito importante, sentir-se livre diante das coisas materiais, humanas, que são passageiras, mas ficar com Jesus. Jesus, Deus, nunca passa. E essa alegria sempre vai ser renovada num coração que for se entregando diariamente. Então peça a Deus que vá abrindo as portas, vá abrindo seu coração, vá abrindo a mente das pessoas e a sua também, para que você tenha liberdade. Sinta-se realmente entregue, confiante nesse Deus que te chama e que vai te acompanhar todos os dias. Se você rezar, você vai ver, Deus dá a sua resposta. E ali você vai sentir a liberdade, mesmo em meio às dificuldades que aparecem, a alegria de poder superá-las. E é isso, Jesus, que eu quero pôr em tuas mãos, o coração daqueles, né, que são temerosos, que têm insegurança, que não têm medo. É como se lançar do alto, né? Deus dá a condição para te sustentar. Ele vai enviar os anjos, Ele vai enviar um piso que você vai colocar o seu pé no chão e vai ler aqui mesmo que eu quero firmar meus passos. E Ele quer nos dar então essa garantia porque nos ama. E se você se sente amado, entregue-se a esse amor maior. Então, Senhor, venha libertar o coração desses jovens que estão ainda amarrados ao mundo, porque é o mundo que nos amarra, é o apego humano. Nada nós perdemos, nós ganhamos, e Deus cuida de tudo. Então, com muita segurança, queremos, Senhor, que muitos possam dizer assim: eu quero ser um sacerdote, eu quero enfrentar um seminário, uma formação, eu quero ser uma religiosa. Mostra-me o caminho da minha oferta de vida. Eu quero ser uma pessoa consagrada a Ti. Tem tantas formas de consagração hoje que o Senhor foi abrindo na igreja, né? As comunidades de vida, os grupos de oração. E assim, Jesus, nós queremos pedir também que lá nas famílias, aqueles casais que estão também dando a sua resposta de vida, ofertando sua vida um pelo outro, eles sejam bem conscientes dessa vocação, chamados ao amor para se santificarem. E tenham a graça das famílias e um dia também ter sacerdotes, religiosas, pessoas consagradas, missionários. Então, Senhor, colocando diante do Teu amor todas essas pessoas, né, que estão querendo dar seu passo à frente, que tenham essa coragem pela força do Teu Santo Espírito, de dizerem sim a esse chamado. Eu aprendi que
É na coragem que a gente consegue dar a resposta, né? Que Jesus está conosco. E se nós o amamos, nós vamos entregar a nossa vida. Vai chegar a hora certa. Só não se enrola muito não, né? Pede a Deus, Deus mostra o caminho, vai percebendo, pondo em oração. E você vai ver que alegria vai ser você ofertar a sua vida. Amém. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, não importa que seja, tu chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. E pedir essa graça a Deus, né? Da chama que está lá no seu coração, que é a chama do Espírito. Deus, ele acende uma chaminha, sabe, na gente. Eu sempre tive uma frase muito bonita que eu gravei a minha vida inteira. Recebi num desses encontros vocacionais. Se a chama que arde em ti se apagar, as almas que estão no teu caminho vão morrer de frio. Então, levar justamente, né, o nome de Jesus, né, torná-lo conhecido, amado. Não ter medo disso, né? Deus vai sempre mostrar, né, onde que você vai espalhar esse fogo do amor, né? É importante isso. Eu carrego muito essa frase comigo. Quando está desanimado, né? Pensa, é cansado. Não. Se apagar por mim, apaga para um monte de gente, né? E apaga mesmo. Amém. Bom, agora, o senhor falou na família, né? Que muito depende da família. Esse é o nosso terceiro, quarto desenho. Família, né? Eu vou mostrar essa imagem e mais uma para o senhor. Eu quero que o senhor olhe bem essa imagem e responda para a gente. Então, aqui é o desenho da família, né? Aqui, assim. A outra imagem, eu quero que o senhor olhe e nos responda. Ou qual o significado da família para o senhor? Pois olha, essa é a minha tia-mãe, né? E morreu com essa beleza. Ela é bonita, era uma mulher sempre que se cuidou, sabe? Esse casamento dela não deu certo, né? Ela durou 2, 3 anos, né? Mas ela sempre foi muito corajosa, sabe? E eu aprendi muito isso. Esse tempo eu estava revendo a questão de oração, e daí me vinha muito assim a questão da família, né? Que era um texto que eu estava rezando e que pedia assim, faça um perfil da tua família.
fico pensando, hoje fala de família diferenciada, né? Mas eu já vim de uma família diferenciada, né? Quem foi criado? Muita gente, eu vejo aqui na paróquia, né? Hoje muitos são criados pela avó, né? Pela tia, assim por quem. Eu me identifico, fui criado assim, né? Eu acredito o seguinte, sabe? Quando existe amor e as pessoas têm uma reta intenção, que foi o que eu vi muito na minha família, né? Minha tia foi muito assim decidida, muito determinada, né? Eu fico pensando assim, determinada, imagina, em 64, 65 anos, né? Assumi com 32 anos o filho da empregada, né? O filho do irmão alcoólatra. Para a época era um desafio, né? Uma vez eu perguntei para ela o que ela enfrentou, né? Enfrentou rejeição também, né? Me levou lá para parente, e não vai dar nada. Isso aí não vai dar nada, filho do bêbado com a empregada, né? Que é meio louquinha, né? Que tinha filho um homem em cada canto. Então é assim, ela me dizia assim, ela que me ensinou, sabe? Assim, olha, ninguém apostou que eu ia criar você. E eu sempre rezei para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como eu fui educado no São José, né? Eu nunca esqueço que chuva, frio, colocava roupinha, e lá estava o Glauco na novena, né? E ela sempre foi, né? Quando eu atendi dela até ela falecer, né? Eu acordava à noite, assim, né? Eu assim, estava com algum problema, falta de ar, alguma coisa? Ela assim, está com câncer no pulmão, né? Não, desculpe, esqueci de fazer minha oração para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, quando eu rezo as orações, eu fico entendendo o que o Afonso de Ligório fala, né? Desse preparo da alma, né? É uma mulher que estava preparada, né? Sempre foi legionária, né? Da oficina de Santa Rita, que ele fazia os trabalhinhos, né, para as crianças menores, né? Então eu vejo assim, eu agradeço muito a Deus a família que eu tive, porque eu peguei o jeito de cada um. Dela eu peguei mais, né? Ela que foi mais agarrada, assim, né? E mais cuidava mais, até esperava, ela falava assim para mim, eu não acreditava que você ia cuidar de mim quando eu estivesse doente, né? Que muito filho abandona, né? Eu tive uns familiares que abandonaram, né? Minhas tias, né? E ela ficou muito chateada com isso. Ela viu assim, nossa, não pode, né, criar uma pessoa a vida toda, sofrer tanta coisa, né? Pode ter defeito, né? Talvez não foi a mãe perfeita, né? Mas abandonar, né? Então, para ela foi muito doloroso isso, né? E eu nunca tive essa intenção, né? Tanto que eu cuidei, ela morreu, eu e ela, né? Ela morreu nos meus braços, né? Então eu vejo assim, sabe? Eu aprendi deles muita coisa importante, sabe? Ser espontâneo, ela era muito espontânea, o que a gente tinha para dizer, ela dizia, né? Era muito correta. Tentava sempre ser uma mulher de reconciliação, né? Fazia com que as pessoas se reconciliassem. Eu tenho familiares que estavam brigados, assim, a mãe com os filhos, né? Pois ela, com o tempo, se ela foi conversando, ela conseguiu todo mundo dizer assim no vídeo velório, olha, a tia fez eu voltar a conviver com meus filhos. Né? Que eles não entendiam, ela fazia olhar o outro lado, né? Também da pessoa, né? Ela foi muito assim, muito sincera, né? Sempre, né? Minha avó é uma mulher muito correta, eu herdei muito dela disso. E também a criatividade, eu gostar de montar as coisas assim, que peguei do meu tio. Naquele dia, eu fiz uma revisão um dia, estava vendo tem aquele fios de ouro, né? Estava fazendo uma oração em cima daquilo, escrevendo. Nossa, como foi bom. Daí ela falou assim, procure uma foto. E lá em casa não era muito tirar foto, né? E tem uma, quando ela fez o cursilho, daí fizeram aquelas recepções da época, né? Foi tudo aparentado, né? Os tios da época, né? E daí eu tenho uma foto que tem nós 4. Eu estou para ampliar aquela foto realmente é um marco. Assim, nossa, Deus me colocou nesta família. Né? E eu estava destinado para ser adotado, né? Na realidade, porque eu vivia numa creche em São Paulo, né? Eu não fiquei com a minha mãe. Fiquei numa creche 1 ano, e depois, daí, no finalzinho do ano, tinha que dar um destino para a criança. Ou adotava, ou a mãe levava embora. O senhor era bem bebezinho ou já era um pouquinho mais? 0 anos, 0 a 1, né? Eu fiz 1 ano em São Paulo. E ela ia para São Paulo fazer compras, na época ela sempre costurou, né? Então as costureiras compravam muito em São Paulo roupa, né, para vender. E ela ia me ver na creche. Ela foi 2, 3 vezes por ano, ela ia lá me ver. Ela que trouxe a minha mãe de Castro, né? Então ela gostava muito da minha mãe. Eu não tinha filho, né? Eu até digo assim, qual que é a experiência maior de Maria para você? Eu nunca esqueço que eu estava refletindo num retiro. Maria, né? Porque, veja bem, a minha mãe chama-se Maria Anália, que eu não conheço. Né? Gerou. Ela tentou abortar, né? Porque na realidade ela teve várias complicações. Ela escondeu gravidez, ela se entupiu de remédio, né? Até a minha tia descobrir que ela estava grávida, né? Daí soltou a barriga, né? Que ela se amarrava toda, né? E então de vergonha, de medo, né? Daí foi esse rolo.
Mas, você vê, mas não ficou, não deu fim na vida. Eu tenho 4 irmãos, que eu não conheço, um eu conheço, dela. Ela deu todos os meninos, porque ela não podia criar. Ela gerava, mas dava, né? E depois de 50 anos, eu descobri um que está em São Paulo. É a minha cara. Careca, de óculos, alto, só que é magro, né? A diferença é essa. Né? Tá 50. Então é assim. E você veja, mas ela não podia, né, criar, então ela dava. Tem um em Portugal, que ela deu um casal português. Essa história se confirmou em janeiro, porque a mãe desse meu irmão sabia, ela ia adotar. E quando eu fui, tua mãe disse assim, já dei para um casal de Portugal. Tem mais um que disse que morreu, que ninguém viu, que certamente não morreu. Já tinha dado já. Entende? Então assim, mas se veja, mas quem que adotou? A Maria da Conceição. O que é a Conceição? Aquela que concebe, não concebeu nunca, porque o marido era estéril. Mas o senhor foi fruto de uma oração, Nossa, Dona Maria, né? foi. Por uma santa, né? Maria da Conceição. Diz que ela fez uma promessa para Santa Rita. Aham. E daí gerou o senhor, o coração. Pois é. Ela não podia ter filho, né? Ela dizia assim, eu via você lá, nós fomos me apegando, você já me conhecia, ela dizia. Né? E essa oração foi feita provavelmente na hora que a sua mãe biológica queria fazer o aborto. Que o senhor, ela tentou várias vezes, mas pela graça do Espírito Santo, né, pela oração da Sim. Maria Conceição, né? Ela rezava acho que muito pela minha mãe, ela gostava muito da minha mãe. Né? Tanto que ela ia para São Paulo para ver a Nália, né? Ela dizia para mim. Né? Assim, ela ficou de vir, nunca veio, ela dizia, né? Mas ela sacava com ela, não deixava, morria de medo que me roubassem. E fui protegida aí, babá, até uns 10 anos de idade, quase. Ia para a escola com a empregada atrás. Né? Mas o apego, né? Apego, né? Mas ela foi muito interessante quando eu quis ir para o seminário, porque foi uma época que minha avó tinha falecido, meu tio tinha casado, tinha ido embora. Né? E daí é interessante porque ela deu a liberdade. Uma coisa que eu estava rezando, que me vinha muito isso aqui, que eu falava com a Roseli. Eu nunca esqueço que a Roseli disse assim, agradeceu muito aos meus pais dela pela liberdade de deixar assumir a vocação. Quando eu quis ir, ela me organizou tudo, me levou para o seminário. Tranquilo. Rezou a vida toda, né? Que bom, né? E a alegria dela na ordenação, então, nossa, nunca esqueço, né? Ela que fez toda a minha roupa, né? Imagine, né? Que graça Orgulho. essa. E ela disse assim, olha, a sua bisavó disse assim que você não ia dar nada, né? Que você não ia ser cardeal nem padre, porque era a igreja na época, né? A velhona, né? A minha bisavó, uma fazendeirona antiga. Aí você vem assim, pegou esse aí, não vai dar nada. Para a igreja não vai servir para nada. Tá escutando, Ela disse assim, Jonathan? Meu filho, Jonathan. Padre. ela disse bem assim, olha, cardeal você não é, mas graças a Deus vai se ordenar padre, tua roupa. Muito bonito. Nossa, muito legal. Então, as 2 próximas imagens têm bem a ver com isso, né? A gente sempre está na missa aqui e na hora da Eucaristia, o senhor sempre coloca uma imagem ali que sempre chama muito a atenção, né? Então, eu vou mostrar 2 imagens para o senhor, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso, né? A primeira é essa, né? E a segunda, que é essa daqui. Como o senhor falou, né? Que ela entregou o senhor para Deus, né? E como que foi isso, assim? Como que o senhor sentiu isso? Qual é a diferença? Que tem gente que acha que o amor pela mãe é maior do que o amor que você sente por Jesus, né? E o senhor fez o inverso, né? Colocou Jesus em primeiro lugar e a sua mãe conseguiu também deixar que ele ficasse no lugar dele, que é o primeiro lugar, né? Para todo mundo. Como que foi essa troca para o senhor, assim? Eu não sei, né? Ela foi uma mulher de oração, né? Ela, ao mesmo tempo que tinha o apego, né? Que é normal, né? Que ela adotou, criou, né? Tudo mais. Mas ela, acho que teve muita consciência de igreja. Minha tia tinha muito... Maria, para ela, acho que foi tudo, né? Eu fico pensando, né, de vez em quando. Tanto que quando passou a morte dela, né? Ela morreu um dia depois do aniversário dela. Que ela era do dia da Imaculada Conceição. É dia 8 de dezembro, ela. Né? Então, ela morreu dia 9. Tanto que a última comunhão que dei para ela foi no dia 8, né? Daí foi o Evangelho de Maria, que visita. Ela disse, nossa, que lindo. Porque ela era da Legião, né? Ela tinha a Bíblia, tudo, ela fazia todas as orações dela todo dia. E então, interessante. Olha, eu penso assim, uma mulher de oração, que acredita em Deus, tendo a fé que Maria tinha, né? Porque ela absorveu muita coisa, assim, né? De Nossa Senhora, né? E fiel ali na Legião, tudo que ela procurava, né? Como confiança no Perpétuo Socorro.
Então, eu vejo assim, né? Eu também entreguei ela para Deus, sabe? Eu lembro que quando ela morreu, né, que teve os últimos momentos, eu voltei com ela, coloquei na cama, ela já entrou na fase final, né? Eu estava preparado, sabendo, sabia quando, a hora, né? Hoje não sabe essas coisas, a hora, né? Então, eu nem imaginava, né? Mas, sabe, até eu digo assim, Nossa Senhora agitou tudo de uma forma tão interessante, porque quando ela faleceu, eu tive que acompanhar aquele, já liguei para uma outra tia que tinha acabado de sair, voltou, né? E bem, o médico já alertou, né? Vai ser assim, né, o final. E é horrível o final, né? Porque aquela falta de ar, você fica em impotência diante desse, né, da morte. E daí eu disse assim, quando ela acabou, né? Ela desfaleceu finalmente, eu disse assim, olha, vai com Maria. Porque buscou a vida toda, né? Foi um exemplo assim fantástico, sabe? Para mim, desse sentido de devoção, né, Nossa Senhora. E foi na paz. Um dia eu sentei na outra paróquia, um dia eu olhei assim para o quadro de Guadalupe e disse assim, bem que eu pedi para você me ajudar, você me ajudou, né? Porque a situação que você acompanha uma pessoa com câncer é muito complicada, né? A gente como filho, vou dizer assim, a gente fica com o coração na mão e não fica falando para a pessoa da doença, né? E ela era uma mulher cheia de vida, né? Imagina, com 82 anos, aquele ano ela fez, gente, 200 pães de prato para a oficina de Santa Rita. Que tinha aquele cerimônia no asilo, né? Que fazia o chá delas, né? A mulherada veio tudo no dia, trouxeram bolo, chá, tudo para ela. Você fez falta, mas vendeu tudo. Fazia aqueles casaquinhos pequenininhos assim, né? Que levavam umas flanelas. Fez um monte naquele ano, nossa, fazia com uma alegria. Eu disse, nossa, minha alegria é se doar, fazer essas coisas. Eu gosto até mais que a Legião. Assim, mas sabe que a Legião, eu estou velha para ir lá. Mas eu gosto que eu fico sentado, que eu faço um monte de coisa, eu sirvo mais, eu acho que assim, né? A visita a pessoa de idade não aguenta mais, né? Mas tá bom, daí foi assim. Então eu entreguei mesmo, sabe? Depois ele passou, eu fui para um retiro de 8 dias, né? Eu tinha escolhido com colocação o retiro. Eu pedi, não, vou mudar, vou fazer sem colocação o retiro. Porque eu não vivi luto, né? Eu tive que correr com um monte de coisa, né? Resolver, né? Tá. Daí fui em janeiro para o retiro. Daí eu estava, aquele retiro foi uma agonia. Nossa, aquele retiro foi chorar o tempo inteiro. Eu ia almoçar, não conseguia almoçar. Eu via a música, eu chorava, né? Porque daí vem tudo à tona, né? Que a gente perde a mãe, né? Isabel Tela sabe como é que é. Tudo é lembrança, tudo vem. A voz, né? Tudo. E naquele retiro foi bom, porque eu acho que Deus, assim, a irmã que me acompanhou, foi uma religiosa, né, que me atendeu, e acompanhava as partes muito boas. Nossa, esses dias eu estava escrevendo, que eu escrevo tudo que eu resto, né? Eu tinha escrito lá, nossa, voltei naquele retiro, né? Mas Deus foi assim o consolo. Não esqueça, estava saindo, um dia antes de ir embora, assim, o que eu vou fazer? Eu já sei. Eu fui numa capelinha que eu fiz o retiro de 30 dias e fui lá rezar. Ali foi a entrega. Né? Assim, bem, eu sei que o luto demora, né? Mas eu quero entregar para você, porque não adianta ficar chorando também, né? Eu sei que ela tá com você e com Maria. Eu acredito que Maria é a porta do céu, né? Que ela abre a porta para as mães, né? Sempre digo nos velórios também, é uma realidade que eu experimento. Assim, Maria é a porta do céu, né? Ela vai acolher a mãe, ela vai abrir, né? Para a mãe que foi mãe na terra, né? E então entrego em tuas mãos. Voltei numa paz danada. Nossa, foi tão tranquilo. Deu para enfrentar as coisas depois. Que é difícil, né? Porque a gente fica sozinho, né, gente? Você vai domingo e mostrar na mãe. Onde que vai agora? Né? Na semana ia lá, saía fazer compra, não sei o que, mercado. Ela costurou, gostaria de loja, também ia ver loja. Vai aonde agora? Não tem mais onde ir. É né? tão importante o senhor contar isso para nós. Isso nos faz ver como a gente não conhece os nossos padres, né? Justamente. Então, quantas pessoas que estão assistindo, que às vezes criticam, falam mal do padre e não conhecem a história, né? Justamente. E hoje, até a palavra da missa do Evangelho foi persistência, né? Sim. Pela oração da mãe. Justamente da Cananeia, né? Então, mas é assim, quer dizer, o padre tem uma vida, né? Eu lembro que na época as pessoas faziam o mesmo vocacional. Padre também é gente, né? Porque eles achavam que padre não é gente, né? Claro que tem sentimento, né? Tem dificuldade, né? Então é pecador, né? Mas eu digo assim, quando você tem vocação, se você tiver alegria em ofertar a tua vida, você responde a Deus todo dia, né? Eu brinco assim, né? Eu tenho um coração novo, assim, eu me sinto jovenzinho. Eu sei que se eu lavar uma calçada eu tô podre, né? Mas na realidade não é que nem o jovem lá, o calçado tem inteiro, né? Mas é que na realidade eu tenho esse coração animado, alegre, né? Porque Deus me deu esse dom, graças a Deus, né? E de ver a vida dessa forma diferente, né? Assim,
olhar o outro lado, né? Sabe? E ver do lado positivo, né? Porque não adianta ficar vendo coisa negativa, né? Mas tem a história que não é todos que conhecem. E o lado acolhedor, né, Regiane? Nossa, como Peguei o Senhor dela. nos acolhe, né? Peguei dela, ela era acolhedora. Padre, responda para nós então a pergunta que não quer calar. Qual? Padre, sofre ou não? Sofre e não sofre. Pronto. Tem momentos, né, que sim, mas eu acho que o sofrimento, sabe o que eu fico pensando é assim, porque o sofrimento, sofre. O que nós abraçamos na vida sacerdotal? O Cristo crucificado. Então, se tiver, a gente sabe que vai ter outro lado. Eu digo isso que eu quero dizer, né, quando eu vejo que eu vejo do outro lado, né? Tanto que eu procuro ser assim mais... O meu jeito é assim, eu fico, meu Deus, tinha que me comportar mais. Se eu chegar no velório, eu fico dando risada. Um dia um amigo disse, por que você chega dando risada no velório? Não é porque eu vou chegar com a cara feia? Assim, não, porque você é engraçado, você chega, assim, a gente acha estranho, o padre chega a dar um sorriso. Todo mundo triste, mas não é para ter esperança da ressurreição. Eu acho que passou, né? Acabou, né? Vamos tentar olhar para frente, né? Acabou, vamos entregar a pessoa, a alma delas foi de Deus, está com Deus, né? Eu vejo dessa forma, né? Tanto que eu faço comparação com o frasco de perfume, né? A nossa vida é como o frasco de perfume, né? Nós somos o frasco, né? O que está dentro é a alma, né? Né? Aquele que exala, né? Alguma coisa, né? A missão que você foi chamado, né? Agora, o perfume vai ser o espírito, quando você sentir, né? Pode ver que perde alguém, né? Vê um cheirinho de pão, sei lá o que, né? Uma comida boa. Minha mãe fazia assim. Lembrando, não perdeu. A ressurreição é isso, né? É trazer a vida, né? Lembrar que essa pessoa está em outra vida, mas ela, né, está com Deus. Então ela me deixou uma experiência boa na minha vida, né? Eu posso dizer assim, sofrimento, eu tive momentos, né? Claro que falei, né? Através do seminário, né? Na própria vocação, de vez em quando, mas no geral, assim, sabe, eu não fico abraçando o sofrimento, não, né? Eu entendo, né? Claro, né? Sei que tem muitas realidades difíceis, mas eu acho assim que a minha missão é levar alegria, levar esperança e paz. Acho que uma palavra que resume tudo é amor, né? O mesmo amor que o Senhor recebeu de Jesus no consolo, sim, quando o Senhor precisou naquele retiro, o Senhor passa para nós hoje, né? Que nem ele falou, no acolhimento, né, Nelly? E o Conceição está na vida do Senhor, né? Tá. Imaculada Conceição. Tá, a Imaculada Conceição. A minha consagração no dia da ordenação, você imagina, sabe quem que escreveu? Foi uma fulana que era da Legião de Maria, chamada Assunta, que era legionária da catedral, uma senhora muito simpática, já falecida há muitos anos. E eu me ordenei no dia com um monge beneditino, né? Então eu e Dom Roberto, nós fizemos a trajetória juntos. E daí ela deixou a consagração para nós, ela que escreveu, chama letra bonita, assim, né? Ela escreveu, tem a consagração guardada ainda. E que era o cartão dela? A Imaculada Conceição, Assunta ao Céu. Assunta fez a consagração dos dois padres. É uma história bonita por Maria, né? Maria. Tem Maria. Isso, em tudo. Tem Maria em Senhor... tudo, gente. Está o tempo todo. Como Maria esteve presente e está presente, eu queria, no nosso segundo bloco, que o Senhor fizesse mais um momento de oração para as pessoas que estão em casa, né? Pedindo a intercessão da Virgem Maria, né? Para muitos que precisam. Eu até separei o salmo de hoje. Na hora que eu escutei o salmo na missa, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Senhor. Que o salmo fala assim, né? O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Então, pode falar, desculpa. Não. O Senhor é o nosso pastor, e aqui em casa está o seu rebanho. E graças à Virgem Maria, que guiou esse pastor, que conduz, que ajuda, a partir de hoje a gente não tem dúvida nenhuma, né, Nelly? Que protege, né? A Virgem Maria sabe o momento certo para tudo, né? E através do Padre Glauco, que vocês também levem isso para casa, sabe? Levem para a vida quanto sofrimento desde bebê, mas o que tinha a graça de Nossa Senhora na vida dele, né? Isso serve para exemplo para todo mundo, inclusive para nós, né? Que Nossa Senhora, ela
não faz o milagre, mas ela pede, e o que ela pede, o filho não nega. Sempre está intercedendo, né? Eu acredito que Maria realmente é o caminho para o céu, para levar a Jesus, né? É toda essa experiência minha, eu acho muito importante, porque as pessoas têm gente que não acreditam em Maria, né? Ah, não, isso aqui, né? Tá, tudo bem, respeito, mas, gente, como é que você vai ver sem mãe? Né? E então, vamos colocar isso em oração, né? Pedir essa graça a Deus. Quem está em casa quer fechar os olhos, feche. Mas também tem a sua imagem de Maria, talvez olhe para aquelas imagens, né? Que às vezes são, né, criticadas, né? Mas a imagem, ela traz a lembrança da mãe do céu. Né? E nós temos, muitos de nós, as mamães no céu. Eu acredito que as nossas mães também são intercessoras junto de Maria. Né? Se elas cuidaram de nós na vida, não importa a idade, elas estão com Maria. E nós temos outras intercessoras, outras santas intercedendo por nós. Então vamos pedir essa graça, né, de Maria também entrar nessas casas, né, que às vezes tem tantos problemas familiares. Alguns que têm as suas dificuldades com os filhos. O relacionamento, né, que às vezes tem adolescente, é tão complicado. Aqueles filhos que acham que não são amados pela sua mãe, pelo seu pai. Mas nós queremos, Jesus, colocar também esses corações, né, que às vezes por causa do mundo eles vão se tornando mais endurecidos. Então que na convivência familiar, que isso seja promovido. Na correria, né, nas preocupações. As famílias não deixam de se encontrar e de se amarem. Se amar no diálogo, se amar no cuidado, na atenção, na escuta. E aí, Jesus, nós queremos pedir que Nossa Senhora interceda derramando as graças necessárias. Ela que é a medianeira de todas as graças. Que dentro dos lares, ninguém tenha vergonha de ter a sua imagem de Maria, no título que venera. Ninguém tenha medo de colocar para Nossa Senhora esses pedidos quando necessita. Ela vai levar até Jesus. E as graças acontecerão em seus lares. E também em suas vidas. Por isso que é muito importante, né, a oração a Nossa Senhora. Que seja uma oração breve, uma oração do terço, uma novena que você faz. São tantos e tão bonitos os títulos de Maria, né? Maria que desata os nós. Maria medianeira das graças. Aquela que é a mãe da divina graça. Aquela que pisa a serpente, a Guadalupe. Quantas coisas, Jesus, que nós podemos, né, pedir à mãe e ela vai nos atender. Então, com muita confiança, nos coloquemos sob a proteção da Santíssima Virgem, a Rainha da Paz, a Porta do Céu, a esposa do Espírito Santo. Maria tem muito a nos ensinar. Então pedimos, Jesus, que o amor à tua mãe cresça em nós. E assim, colocando-nos no colo de Maria, a mãe da providência, nós possamos entender o amor de Deus por nós. E ela sempre nos acompanhando, intercedendo, cobrindo com seu manto. Então coloque-se diante do coração imaculado da Mãe do céu e entregue-se a esse amor também, sem medo. Né? Você que tem dúvidas em relação a Nossa Senhora, peça todo dia: Maria, Mãe de Jesus, seja a minha mãe. Me abra como você se abriu a graça do Espírito e eu possa dizer: o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do
amor. Que os homens se encontrem no filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e ensina-nos a viver como escolhido. Eu peço a você que está na tua casa nesse momento, vai colocando toda a tua família em oração. E eu vou pedir para o padre nesse momento, para que ele possa aguardar aqui conosco. Mas no final vou pedir para o senhor uma bênção para as famílias. Sim. Eu peço a você que comece a abrir teu coração durante esse tempo agora, e pedindo que Deus vá tomando conta da tua família, dos filhos, porque somente a mão de Deus pode mudar as nossas vidas. Nós passamos por batalhas todos os dias em nossa vida. E se não for Deus estando ao nosso lado, nada seria possível. E Deus usa de pessoas como o padre da tua comunidade, como sinal de graça dele, ali na tua família. Você que tem oportunidade de participar na sua igreja, faz a tua confissão, faz a tua oração, ora pelo teu padre, ora pelo pároco, toda a tua comunidade. Porque os padres têm a missão de estar ao nosso lado, trazendo a palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor, Padre, em nome de todos os outros padres. Eu quero agradecer ao Senhor por se fazer presente, trazendo essa palavra de Deus a cada um de nós. E nós, agora, antes de encerrarmos, eu queria pedir para você, este domingo, na missa das 8 horas, iniciamos o terço, Cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Então vamos fazer aqui, né? Vai começar as orações, com o dia dos pais, né? Abrindo, porque é uma semana nacional. A proposta da pastoral familiar, né? Eu sou assessor da pastoral da família. Senti um dia um chamado, fiquei um ano esperando, rezando. Fui lá, bispo, Dom Sérgio, eu quero assumir a pastoral da família. Não tem nada. Então, e a gente tem mexido. Então vai ter várias paróquias e aqui vai ter também a programação. Né? Então, para você que acompanha sempre o grupo, nesse domingo, às 8 horas, começa com a missa, o Cerco de Jericó. Daí, a partir de segunda-feira, as lives iniciarão às 19h30. Começamos as lives às 19h30 e é o Cerco de Jericó. Participe durante a semana toda. Vai ser toda a semana. Início às 19h30. Não se atrase. Participe dessas lives. O início será no domingo, então, né? Na missa. É porque daí é o dia da missa, né? E encerra no domingo seguinte também, né? E deve encerrar no outro domingo. Sábado é 18 horas com a missa, né? No A sábado. missa aqui é 18 daí. Segunda a sexta, 19h30, né? Isso. E vai ter missa, né? Nós combinamos missa, né? Todo dia. Missa todo dia. A missa é rapidinha, daí vão ser os uma momentos de missa oração. e com o Cerco de Jericó. Então não esqueça, participe. Nessa segunda-feira, então, às 19h30, as lives com a missa e o Cerco de Jericó. Todas as terças e quintas, às 19 horas, terá a live de formação, né? Vai ter mesmo com o Cerco de Jericó? Começa às 19, outra às 19h30, vai dar tempo. Eu agradeço aos músicos, a Regiane, a Nelly, a todos vocês, as meninas que fizeram
o terço conosco. E peço você na tua casa, coloque sempre em oração o Grupo Imaculada Conceição. É uma batalha todos os dias e nós estamos junto com vocês. Eu peço ao Padre que faça encerramento, a bênção às famílias que estão nesse momento nos assistindo. Então vamos nos abrir a essa graça de Deus, né? Pedindo que lá na sua casa, você que às vezes tem tantos problemas, né? Se for olhar bem, não é tão grande não, viu? Falta oração aí. Então vai ter a semana, né? Você tem a oportunidade aqui com um grupo de oração, de sempre estar também refletindo, amadurecendo na oração com Maria, para poder viver bem em casa. Então vamos pedir essa graça a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a São José, né, que foi tão fiel ao plano de Deus, viveu também os combates, as dificuldades espirituais, mas acreditava que o amor de Deus era muito maior e que a responsabilidade que ele tinha de cuidar de José e Maria seriam providenciadas por Deus, porque ele ajuda muito na providência. Clame muito a São José. Eu sou muito devoto, meu nome é Glauco José, né? Fui consagrado a ele e acredito muito na providência, que ele intercede muito por nós e pela nossa igreja. Ele é padroeiro universal da igreja, né? Então pedimos a intercessão e a bênção para você que acompanha, né, essa live, que você possa realmente refletir, né? O jovem na vocação, os papais, né, também na sua missão, que é uma vocação, um chamado, e aqueles que têm suas dificuldades, entregar a Deus, né, confiar e procurar na oração amadurecer. Abençoe-vos o Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, viu, pelas orações, né, pelo convite. Cerco de Jericó, semana que vem. Vamos ver, todo mundo participa aí. Todos aí firmes com o cerco de Jericó. A paz de Jesus e o amor de Maria. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem apoiarei? Para onde eu irei? Em quem apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.